Saudações a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de linguagens e produção textual e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o caderno do aluno que vocês receberam, segundo bimestre, que vocês receberam para a gente dar continuidade às atividades do segundo bimestre, beleza? Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer às pessoas que não estão acostumadas a estudar no vídeo, tem que ter um pouco de paciência, tem que olhar o vídeo até o final, que você tem que pausar o vídeo muitas vezes quando você não compreende, que você não tem que anotar, ou melhor, você tem que anotar, né? Porque senão você vai esquecer. Então é isso, você deve fazer, são recomendações que eu lhes dou como método de estudo, tá bom? Gente, esse caderno acertou a mão aqui nesse exercício. Por quê? Porque ele faz uma proposta de duas atividades que se interligam e que se complementam. Então o caderno aqui, ó, na página 109, você começa a parte de língua portuguesa. Logo em seguida você começa falando do romantismo. O romantismo iniciou-se em 1836 e ele propõe uma pesquisa sobre o romantismo. Aí em seguida ele vai propor para você fazer um artigo de opinião a respeito de uma temática muito recorrente no romantismo e que, contraposto ao contexto social atual, dá uma discussão bastante interessante, porque você está falando de dois papéis sociais diferentes. Nós estamos falando da mulher, no caso, a atividade do artigo de opinião vai ser em relação ao interesse econômico e casamento, a visão da mulher. E você contrapõe essa visão romântica à visão atual. Muito bem. Em primeiro lugar, você deve fazer uma pesquisa sobre o romantismo. Quando você for pesquisar um período literário, você tem de pesquisar contexto histórico. Aquilo que está acontecendo no momento é fundamental para determinar a expressão artística. Então você tem que buscar a compreender as transformações sociais, econômicas, para você tentar entender as necessidades de expressão. Por exemplo, no romantismo nós temos uma idealização constante, uma busca pela idealização constante. Contraposto ao momento histórico, você vai perceber que é o momento da fundamentação do capitalismo. É o momento em que as relações comerciais começavam a ser impostas acima de todos os valores, vamos dizer assim, porque acredito eu que dentro de um sistema capitalista o maior valor é a geração de bens e de capital. Então, para fugir disso, você produzia uma arte que permitia que você saísse desse cotidiano, se distanciasse da angústia da transformação, porque toda transformação provoca uma angústia humana, porque provoca a incerteza, e os seres humanos têm muita dificuldade em lidar com as incertezas. Então você tem aqui na página de 110 dois textos de um mesmo autor, que é o José de Alencar, Senhora Iracema. Vale ressaltar, quando vocês estiverem fazendo as suas pesquisas, vocês verão que existem 3 gerações românticas no Brasil. Então você tem a primeira geração, que é muito mais próxima da libertação do Brasil, entre aspas, né? Quando Dom Pedro, da independência do Brasil, quando Dom Pedro chega, levanta sua espada e teoricamente independência ou morte, 1822, então muito mais próximo da independência. Então você tem uma literatura tentando afirmar o nacionalismo, então busca uma imagem de um índio heróico, busca estabelecer histórias um tanto míticas. Vocês podem observar no Guarani de José de Alencar a fundamentação da terra, o início da constituição do povo brasileiro. Depois você tem uma segunda geração que já é
um tanto mais afastada, ela é pessimista, ela é a chamada da geração mal do século. Por que mal do século? Porque além da estética artística, tinha uma filosofia por trás de contestação, de boemia extrema. Então os jovens poetas atravessavam as madrugadas e existia um grande porém nessa época: não tinha antibióticos, então a tuberculose levava as pessoas à morte. E os poetas dessa geração, Castro Alves, Álvares de Azevedo, morreram todos muito jovens devido a esse comportamento. Então era o mal do século, é a contestação, é o tédio, é a desilusão, é o fantasmagórico. Então é a segunda geração. Já a terceira geração, cujo expoente maior é Castro Alves, você tem a geração condoeira, do condor. O condor é uma ave fantástica dos Andes, que voa livremente pelos céus. Então era a busca da liberdade, era a implicação com a abolição da escravatura, que era iminente, era uma busca política, existia uma proximidade maior com esse momento histórico dessa terceira geração. Então vocês vão fazer essa pesquisa, atenham-se muito ao contexto histórico. Depois a estética, o que quer dizer a estética? É a forma com que se escreveu, o estilo. Cada escola literária tem o seu estilo próprio. E principalmente os valores que são difundidos. Então, no caso em relação às mulheres, você tem uma idealização, só que é uma idealização a partir da época em que a obra foi produzida. Você pode pegar o primeiro texto aqui, que é de Senhora, de José de Alencar. Você vai ver como que a Aurélia é apresentada. Ela é a rainha do baile, ela é a novidade, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Quais são essas duas opulências? Riqueza e formosura, que realçavam a sua beleza. Então a mulher tinha um papel social muito bem delimitado, que era o casamento. Então, se a mulher era de alta sociedade, ela teria que ter um casamento rentável, um casamento que fosse benéfico. Então os românticos produziam obras que invertiam esses valores. Então nas obras românticas, como na Senhora, uma obra fantástica, que entre aspas a mulher compra o marido, você vai perceber que o maior conflito ali é a superação dos valores econômicos. Inclusive, nesse sentido, você pode ler as obras de José de Alencar, Lucíola, Diva e Senhora, que chamam perfis de mulheres, são mulheres diferentes. Elas enfrentam barreiras para consolidar o grande amor, para se inserir. E, inclusive, Diva, deixa-me confirmar se é Diva, a barreira maior é moral, porque ela é oriunda da prostituição. Então, muito bem, vamos indo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Dito isso, você tem aí o papel feminino no romantismo. Você vai fazer a sua pesquisa, façam a pesquisa, podem mandar por e-mail ou podem guardar, porque quando vocês voltarem, vocês vão atestar as suas atividades que vocês estão trabalhando. E aí você vai produzir um artigo de opinião. Então o artigo de opinião, você vai buscar aqui, ó, ele inclusive na página 112, ele te sugere 2 links para você buscar textos de apoio. O que quer dizer os textos de apoio? Os textos nos quais você vai buscar argumentos para consolidar a sua tese. Então ele faz a proposta. Qual é a proposta? Posicione-se diante do casamento financeiro. O que você acha? Onde está aqui? Assuma o papel de um articulista e escrever um texto de opinião, evidentemente. Então posicione-se diante desse casamento financeiro. Então você tem que ter uma posição, uma tese. Que tese eu vou defender? Então eu acredito que todas as relações humanas são permeadas pelos interesses financeiros. Ah, você acredita nisso? Então você busque argumentos para consolidar. Então você
O argumento 1, todas as relações humanas partem do princípio financeiro. Argumento, onde você viu isso? Então você cita o site que você viu ou o escritor que você ouviu. Argumento 2, conclusão. Beleza? Vou fazer um vídeo sobre artigo de opinião mais detalhado para explicar como se produz. Mas a grande proposta aqui dessa atividade, que é fantástica, é você compreender como que os papéis sociais se transformam no decorrer do tempo. E você vai contrapor aqui uma mulher idealizada dentro de uma sociedade colonial, monarca, né? E você vai contrapor a mulher do século XXI. Então você vai contrapor esses valores, você vai entender que há um valor humano, social, político, que permeia cada época e acaba influenciando nas expressões artísticas. Bom, então eu espero que vocês que eu tenha sido claro, né? E espero que vocês consigam realizar as tarefas e deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.